Olá, nós estamos no programa Caminho da Luz, sejam todos muito bem-vindos e nós queremos já começar cumprimentando que hoje nós temos um tema muito de interesse de todos, um tema que está na mídia e que a gente gostaria de trazer esclarecimentos muito verdadeiros do conhecimento aqui do Marcelo. Carlinhos, o seu olá. Olá, querido ouvinte, telespectador, né, que está aí conosco. Vamos ter um tema hoje para balançar. Marlene. Olá, é muita alegria estarmos novamente aqui para falar desse assunto eletrizante. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, seja nosso parceiro, né, de outras ocasiões. A gente gostaria muito de contar com você hoje aqui para que esse tema tão maravilhoso seja tratado de forma séria, não é? Sem dúvida, estar aqui é muito bom sempre, porque é levar para as pessoas um conhecimento de qualidade e o trabalho de vocês é maravilhoso nesse sentido. Para a gente começar, qual é essa relação do fenômeno de 2012 com a civilização maia? No contexto dessa civilização, existia mesmo essa possibilidade do fim? Não, em momento algum os maias falaram ou citaram a questão do final dos tempos em relação a 2012. Boa parte da relação que se faz do calendário maia com 2012 é um calendário chamado de contagem longa. Esse calendário ele tem um ciclo de 5.125 anos e 132 dias, sendo que o final desse ciclo vai ser agora em 21 de dezembro de 2012. Fato esse que está levando aí a mídia a tanto dizer sobre a questão e muita gente especulando o assunto de forma equivocada, né, dizendo que o mundo vai acabar em 2012. Então eu posso afirmar aqui para vocês, né, e para todos que estão aqui assistindo o programa, que em momento algum o calendário maia ou a civilização maia disse ou citou que o mundo acabaria em 2012. Então, sobre a perspectiva da civilização maia, em momento algum isso foi dito. Marcelo, de tempos em tempos a humanidade cria e acredita em teorias apocalípticas. Existe alguma justificativa histórica ou sociológica para esse fato? Olha, podemos avaliar da seguinte maneira. Todo movimento social que manifesta esse tipo de intenção, final dos tempos, desastres, são produzidos em sociedades que estão vivendo crises. Sociedades que estão vazias. Imagina algo oco, esse oco espera o cheio. E, infelizmente, esse cheio, muitas vezes, não tem qualidade. E essa questão do final dos tempos em relação a 2012 seria esse cheio que está completando algo que está oco. Portanto, até vejo nesse programa uma oportunidade social muito grande de levar a todas as pessoas que estão agora nos assistindo a oportunidade de ter acesso a uma informação que é de qualidade, como eu disse no início, e principalmente tirar das pessoas essa questão do medo, né? Porque estudando historicamente a questão da humanidade em relação a esses fenômenos, isso é resultado de uma sociedade que sempre quer o novo. As pessoas, elas esperam o fim, né, essa questão apocalíptica, porque no fundo, elas desejam que as coisas melhorem, né? E isso eu acho que é um desejo de todos nós. Só que cada um canaliza isso de uma maneira. Então, você canaliza através de uma luta, de um trabalho assistencial, de um trabalho voluntário, de uma luta política, ideológica. E aqueles que não têm essas bandeiras, eles acabam canalizando isso de outras maneiras e é claro que isso acaba tendo eco. Então a humanidade, infelizmente, a gente já tem datação disso, desde o século XV, a gente já tem dados de momentos que o mundo viveu, que as pessoas acreditavam que o mundo ia acabar. E, professor Marcelo Lambert, você que é um historiador, pesquisador há muito tempo, né? Eu acredito que realmente é um apaixonado Sim. por isso. Você deve ter analisado toda a questão religiosa, social da civilização maia. Em algum momento, né, isso foi caracterizado que o fim seria 2012? Tá. Olha, muito do que se diz sobre 2012 está pautado, como eu disse, no calendário maia. Até um esclarecimento, os maias chegaram a ter quase 30 calendários, né, dentro da sua estrutura religiosa e filosófica. Esses calendários eles eram circulares e retilíneos.
né? Portanto, essa estrutura calendárica, ela tinha o objetivo do tempo, de medir o tempo, de pensar o tempo. Os maias eram fissurados na questão do tempo, apaixonados no estudo do tempo. Então, dentro da estrutura maia, pela circularidade do pensamento filosófico deles, eles em nenhuma situação eles colocam o final dos tempos em 2012. Então, dentro dessa visão filosófica, religiosa, social, não caberia uma visão do final dos tempos numa sociedade que o pensamento é cíclico, né? Dá para perceber isso? Como que você tem fim dentro de uma circularidade? O fim, ele é nosso, ele é ocidental, porque a nossa visão ocidental é muito retilínea. A gente nasce, vive e morre. Né? Parece que é uma coisa que você preenche aquilo e depois acabou. E, na verdade, não. Até dentro da própria visão espírita, essa questão da circularidade, eu presumo que é muito forte. Sem né? dúvida. A questão da reencarnação, enfim. E os maias, eles tinham esse conceito dentro da civilização. Portanto, dizer que 2012... sobre a luz da civilização maia é o final, é uma grande incoerência, um grande equívoco, inclusive teórico, né, dentro da civilização, e realmente não tem nenhuma citação em relação a isso. Marcelo, você falou para a gente a respeito da cultura, você falou do medo, Sim. que as pessoas estão apreensivas e que você até tem situações em que as pessoas te procuram realmente em desespero. Sim. Como é que você vê essa questão? Tá, Como é que olha, você vê essa questão do medo? A sua pergunta ela é bastante coerente quando eu vivencio dentro do meu cotidiano uma quantidade imensa de pessoas que chegam e perguntam se o mundo vai acabar. Então eu tenho dois sentimentos. Primeiro, eu fico muito espantado. E segundo, eu sinto às vezes até pena, porque essa pessoa precisa de orientação, ela precisa de um tempo da minha fala, da minha conversa. E eu já tive realmente crianças de 10, 8, eu tive uma criança de 6 anos que chegou chorando porque viu num canal de TV que o mundo ia acabar. E ela disse para mim assim, eu não vou poder brincar mais, tio. E aí aquilo me comoveu bastante, porque como isso chegou para ela? Né? Porque o universo dela é o brincar, mas o brincar é o descobrir. Então ela não vai poder mais crescer, descobrir, enfim. Então isso faz parte, infelizmente, primeiro da sociedade que nós estamos vivendo. Já discutimos isso. A questão do medo é algo que ela faz parte do nosso cotidiano hoje. Temos medo quase de tudo hoje. Né? Nós temos medo de sair de casa, temos medo de ir a um restaurante, ir ao cinema. Temos medo hoje. Né? E esse medo, ele está trazendo coisas muito nocivas, né? Síndromes, doenças, patologias diversas, e além disso, vende-se muito. A indústria do medo, ela é um grande mercado hoje. E onde entra 2012? 2012 é uma medida certa, né? Ela entra dentro dessa cultura do medo com muita força, e eu acho que o nosso papel hoje, neste programa, é levar para as pessoas talvez um pouco de tranquilidade. Né? E é uma coisa que eu fico espantado, porque eu sou historiador, né? E de repente de historiador você foi quase a mago, porque você começa a ter que responder para as pessoas que o mundo vai acabar. E quem sou eu para responder quase isso? Quase um deus, né? Quem sou eu para responder isso? Verdade. Né? E na verdade eu não tenho autoridade para responder isso, eu tenho sim historicamente, cientificamente, dizendo que os maias não falaram isso. Né? Mas é uma coisa interessante para pensar. É interessante a sua colocação, porque as crianças, como você disse, o mundo delas é a brincadeira. Mas para que ela já tenha esse conceito, para que ela tenha desenvolvido esse medo, provavelmente os pais, os adultos, que acabaram implantando esse medo. Então, nós temos que tomar mesmo muito cuidado com aquilo que nós interpretamos e aquilo que nós passamos para as crianças, né? Essa questão da civilização maia, você tem conhecimento de onde que começou tudo isso? Em que país começou tudo isso? Quando que começou a divulgar esse mito aí? Esse movimento, né? Olha, esse movimento é um movimento que há mais ou menos 10 anos ele vem sendo discutido. É um movimento que ele é internacional hoje. Ele tem alguns autores que começaram a escrever sobre isso, que eu não vou citar o nome, porque eu acho que é uma divulgação que a gente acaba fazendo desse tipo de literatura. Negativa. E eles começaram isso nos Estados Unidos e Europa.
Nós temos dados já da inserção muito forte disso no continente africano, na Ásia. Os russos, eles são apaixonados pela América, é um dado... Eu tenho visita no meu site dos russos todos os dias, porque eles adoram a história da América. Então, é uma área que também está entrando muito essa questão, né? Mas o movimento, ele já tem mais ou menos uns 30 anos. 30 anos. E ele se fortaleceu dos 10 anos para cá. Eu estudo a civilização maia há 30 anos. E dos 8 anos, 6 anos para cá que ela começou a aparecer na mídia de uma forma diferente. Os últimos 3 anos está uma loucura. Eu estou rodando de ponta a ponta aí, discutindo esse assunto. Em todos os canais que a gente entra, ou TV aberta, ou TV fechada, sempre tem algum tema ligado a isso, trazendo algum componente. Exato. Às vezes com esclarecimento, às vezes nem tanto, mas sempre com esse foco, não é? Sim. Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o professor historiador Marcelo Lambert.